Eu quero falar para vocês sobre Atos capítulo 3 por um momento e quem sabe que rumo vamos tomar depois. Mas Atos capítulo 3, sem dúvida, vai ser o nosso ponto de partida. É legal pensar no potencial de um momento como esse, com um Deus que te conhece pelo nome e que conhece não apenas as lutas que você está enfrentando, mas as que você vai enfrentar essa semana, para te dar a direção, o conforto e a serenidade que você precisa. Para aquilo que estiver acontecendo com você e te preparar para as oportunidades e para as contrariedades, é uma palavra que ele pode falar. E eu quero mostrar para vocês em Atos capítulo 3... 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem pelo meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Eu quero falar para vocês hoje, por alguns momentos, sobre o assunto preso na transição. Preso na transição. E eu quero orar antes de começarmos de novo. Vamos orar. Pai, nesse momento, eu peço que faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu posso estudar, posso me preparar, mas eu só posso pregar até um determinado nível, a menos que o Senhor habite este momento sagrado. Espírito Santo, existe uma mensagem feita sob medida para cada pessoa que precisa. E eu peço que tire as medidas de cada coração. Nos ajude a superar todas as distrações que possam nos impedir de entender tudo o que o Senhor deseja dizer. E nós lhe damos toda a glória, em nome de Jesus. Vamos gritar amém. Quando estiver sentando, toque em quem está do lado e diz: eu estou em transição. Eu estava de pé e agora eu estou sentando. É muito interessante quando a gente viaja. A Holly gosta de fazer coisas. Nisso somos diferentes. Eu gosto de entrar e sair. Se eu vou pregar em algum lugar, eu não preciso ver as vistas. Só me mostra o púlpito, onde eu vou fazer o meu trabalho, e me leva para casa, onde tem a minha geladeira cheia de Coca Diet. Eu não sou aventureiro. Ela é o oposto. Ela quer sair e ver as coisas turísticas. E, meu Deus, o que é aquela mulher na loja de souvenir? É sério, quando passamos pela loja de souvenir, eu sei que, toda vez, uma parte das economias para a faculdade das crianças vai ficar lá. Isso também acontece com vocês que viajam? A Hollyfoot, que passa uns 45 minutos na loja de souvenir. E eu entendia até a gente visitar Alcatraz. Eu não entendi por que alguém ia querer comprar alguma coisa. Vocês sabem da prisão. Não é mais uma prisão agora, é um parque nacional. Mas até 1962 era uma prisão. E, sinceramente, eu gostei desse passeio. Ela me levou já a lugares bem chatos. Eu não vou mentir pra vocês. Uma vez nós aprendemos sobre a história militar da Austrália. E eu não preciso saber disso. Vocês entendem? Eu gosto daquele continente, mas não faz parte da minha história nem do meu destino. Então, geralmente, eu aguento 30 minutos. Depois eu começo a me sentir preso. Sério, é verdade. Eu começo a pensar que eu faria qualquer coisa pra sair daquela situação. E ela sempre me convence. E em Alcatraz foi diferente. Porque, além da minha esposa estar interessada em visitar Alcatraz, ela também queria muito que eu ouvisse a história nos fones que eles nos dão para visita guiada. E eu não sei se é porque eu gosto de Um Sonho de Liberdade e por ser o meu filme favorito,
Mas alguma coisa naquele lugar simplesmente se conectou, tá? Talvez sejam histórias da prisão na Bíblia, eu não sei porquê, mas em Alcatraz foi diferente. Eu não achei chato, na verdade, eu fiquei muito fascinado, principalmente em certo momento. Eu trouxe uma foto de quando eu fui pra prisão como um turista. Estamos eu e o Chunk parados na parte da visita que eles mostram que a prisão de Alcatraz, que é uma ilha, fica diretamente posicionada onde dá pra ver a 2 quilômetros do outro lado do mar, dá pra ver São Francisco. E aí eles disseram nos fones, e eu nunca esqueci disso, que o que tornava ela tão angustiante para o prisioneiro é que dava para ver, a cerca de 2 quilômetros, tudo o que ele queria na vida, mas não podia alcançar. Quando eu ouvi isso, eu pausei a narração. E eu comecei a pensar num exemplo para um sermão. Sobre quantas pessoas hoje conseguem enxergar com a mente a pessoa que você poderia ser se conseguisse ficar livre de um vício, de um hábito, da depressão ou do pânico. A habilidade de enxergar, mas não poder nadar até ela. A habilidade de enxergar, de visualizar e até sentir o gostinho, mas não viver isso. É uma espécie de tortura que só é conhecida na transição. Ao lermos as Escrituras, seria muito bom prestar atenção nas transições. E isso é pro Jason, pro Tim, pro Brad, pro Chad e todos os meus pastores do campus que pregam de vez em quando. Vocês vão ser melhores pregadores se prestarem atenção nas transições. Quando estiverem lendo a Bíblia, procurem por frases transicionais e até palavras como portanto e por isso e para onde e para cá. E as palavras transicionais que levam de um lugar para outro, prestem atenção nas transições. Na verdade, não é só para as pregações. Na vida, você vai ser muito mais eficiente se aprender a prestar atenção nas transições. E a escritura que eu li para vocês hoje é um milagre transicional no livro de Atos. E eu chamo de milagre transicional porque nos dá um retrato do que o autor Lucas já está explicando quando ele narra o nascimento da igreja. A igreja está num período de transição, deixando de ser considerada um culto com pouquíssimo capital político e passando a ir a lugares influentes e começando a virar o mundo de cabeça para baixo por Jesus Cristo, o carpinteiro que foi crucificado. Mas a posição de Atos capítulo 3 é de transição porque é o primeiro milagre que é registrado. Além do milagre pentecostal, daqueles que se enchem do Espírito, é o primeiro milagre de cura que é registrado no livro de Atos. Não vai ser o último, é o primeiro. E é por isso que eu chamo de milagre transicional, porque está nos mostrando um retrato do que Jesus quis dizer quando falou para os seus seguidores: não deixem Jerusalém. Jerusalém, a cidade da paz, não saiam desse lugar de paz, mas esperem até receberem o Espírito Santo. É difícil ficar parado em transição, enquanto somos ameaçados pela oposição do lado de fora. E eles não gostavam de Jesus, por isso mataram ele, mas Jesus mandou eles fazerem algo muito difícil, ficar parados em transição, esperando que ele fizesse do jeito dele. É a coisa mais difícil do mundo. E a Holly sempre entra na loja de souvenirs. Ela entra toda vez. Porque eles posicionam a loja depois de ela ter visto toda a história. Eu entendo a caneca, mas essa mulher compra o caderno, a caneca, o livro, o boné de beisebol, o gorro, o adesivo. Essa mulher é ingênua, ela sempre cai na deles. Eu quero que orem pela mulher de Deus que lidera essa igreja, porque ela não entende que é muito vulnerável na saída.
Ela não entende. Uma vez eu estava fazendo uma avaliação com uma pessoa que estava cuidando da segurança na igreja e ela disse que o lugar mais importante, que precisava ter bastante segurança, é qualquer lugar que tenha transição. Porque onde tem transição, tem distração. E onde tem distração, tem oportunidade para alguém que quer fazer o mal explorar ao máximo a falta de foco e criar instabilidade. É nisso que eu estou pensando a respeito de Atos capítulo 3 essa semana. Como o inimigo frequentemente monta uma loja para pegar as suas coisas em pontos de transição. Na saída, na entrada, são os dois momentos que me custam dinheiro quando a gente vai a um museu. Eles me cobram o ingresso para entrar e a minha esposa esvazia a poupança da aposentadoria na saída. Mas são nesses pontos de transição. Eu estou pregando hoje para alguém que está em uma transição na vida que é importante. E é o lugar mais importante para a oportunidade e é o lugar mais vulnerável para a insegurança. Esses pontos de transição. Acho melhor eu mostrar para vocês no texto. Antes que a Holly fique furiosa comigo por esse exemplo, eu vou mostrar para vocês no texto. Vamos voltar bem atrás em Atos capítulo 3, versículo 1. Estão a fim de estudar um pouco a Bíblia hoje? Vamos ver, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Tudo o que eu acabei de dizer é transicional. Cada um dos componentes dos versículos que eu li tem um elemento de transição. E quando eu vi isso no texto, eu pensei, isso é perfeito para o que a gente está tentando entender na vida. Porque nossa vida muda constantemente e muda tão rápido que quando nós reconhecemos a mudança, não temos tempo de fazer os ajustes. Quando descobrimos como ser um bom pai, eles já estão com 33 anos. Quando descobrimos para que devíamos ter guardado dinheiro, é tarde demais e a conta já está vencendo. Quando adquirimos sabedoria, não temos força para empregá-la porque estamos cansados dos nossos erros idiotas. Então, quando eu li e percebi que tudo é transicional, coloca de novo Atos 3, versículo 1. Certo dia, expressão transicional. Pedro e João estavam subindo ao templo, estavam a caminho em algum lugar. Na hora da oração, era uma hora de transição. Eles estavam encerrando o dia e agora é hora de orar. Din, 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 todo mundo para o templo. Pedro e João estão em transição para o templo. Estão em transição no ministério porque até esse momento eles sempre tiveram Jesus na forma humana para supervisionar os esforços deles para fazer milagres. E às vezes eles não faziam certo. E ele estava lá para corrigi-los. Mas ele não está mais aqui na forma humana. E eles estão em transição. Então, eles estavam indo para a igreja às 3 da tarde, essa é a 9ª hora. É um período de transição em que todos os bons judeus, homens e mulheres, vão para a sinagoga para a oração. Pedro e João estão indo para o templo, período de transição para a igreja, momento de transição no dia deles entre duas atividades. E aí diz no versículo 2 que tinha um homem aleijado sendo levado, que era colocado todos os dias na porta do templo chamada Formosa. Agora a igreja, como um todo, está em transição. Quando o Espírito de Deus está começando a se manifestar através de sinais, milagres e maravilhas pelas mãos dos apóstolos, Pedro e João estão em transição, indo para o templo, que é a rotina diária deles. E tem um homem que a Bíblia diz que estava sendo levado. Eu não sei como eu passei anos sem ver isso. Eu sempre imaginei esse milagre com o homem já deitado do lado da porta. Mas ele ainda não estava na porta. A Bíblia diz que ele estava em transição. Ele ainda nem estava no local porque, se você quisesse chegar lá e não pudesse caminhar, você precisava de um esquema. Então, o melhor lugar para ficar era um lugar perto de onde as pessoas iam para a igreja. E eles faziam diferente, eles não esperavam na saída, porque as pessoas já tinham dado a oferta na igreja.
Então pediam na entrada, né? E se você ficasse na entrada, talvez jogassem trocados para você. E talvez, era considerado piedade dar esmolas. Então eles pegavam pessoas com a loja de presentes na porta. No templo, ele não foi o único. Lá era um lugar muito comum para ficar. Mas eu fui abençoado com isso e talvez vocês também serão. Ele ainda nem estava no lugar dele quando Deus decidiu dar um milagre para ele. Muitas vezes eu penso que se eu conseguisse chegar aqui, ou se eu pudesse chegar lá, ou se eu pudesse realizar isso, ou fazer aquilo, ou se eu conseguisse consertar, ou se eu pudesse estabelecer, ou se eu conseguisse ultrapassar, mas eu quero que percebam que isso é um milagre transicional. Significa que a igreja ainda nem começou, mas Deus já está em cena. Significa que Deus não precisa que a sua vida esteja naquele ponto que as pessoas dizem que precisa estar para Ele te abençoar. Então isso é para todo mundo que está em transição. E eu não sei se você está mudando de emprego, não sei se está mudando de namorada, não sei se está mudando de escola, não sei se você está mudando a maneira de viver, não sei se você está mudando, se você costumava abusar de uma substância, mas agora está tentando se conectar a Cristo. Eu não sei qual é a mudança, mas eu amo o fato de que Deus estava esperando para abençoar a pessoa antes mesmo de ela chegar ao lugar. É um milagre transicional. E eu quero dizer o seguinte: Deus vai abençoar você no caminho. Deus vai abençoar você, Ele vai te encontrar e te interromper no caminho para aquele lugar e te abençoar de alguma forma. Quem aqui sabe que Deus pode nos interromper e nos abençoar? E ele estava prestes a entrar na porta. E o que é uma porta? É um símbolo de transição. Tudo no texto está me apontando para o fato de que Deus é mais ativo em momentos os quais eu considero de instabilidade e transição. Agora você está sentindo o Espírito Santo em todo o seu corpo, porque você está tentando passar por uma coisa, mas você não precisa esperar passar por isso. Você pode acreditar que Deus está ali exatamente bem no meio disso. Parece legal. O sermão tá bom. Você se sente bem? Sabe, é tão estranho como pedimos para Deus para mudar nossas vidas. E quando Ele muda... Agora Ele mudou a sua vida e agora vai mudar os seus amigos. Agora Ele mudou a sua vida e agora vai afetar o jeito que você usa o seu tempo. Agora Ele mudou a sua vida e agora vai desestabilizar tudo que você começou a depender. É um texto transicional. É um momento de transição para o autor Lucas, em que ele está compilando a história da igreja. Ele fez uma explicação e agora está demonstrando. E é aí que fica bom. Quando você deixa de acreditar teoricamente em alguma coisa para colocar essa coisa em prática na sua vida. O milagre está na transição. A gente caminha assim, né? Eu mudo de lado o peso do meu corpo. E enquanto eu não fizer a transição do peso, eu não posso me mexer. O centro de gravidade tem que mudar. Da mesma maneira, sempre que Deus está te levando adiante na sua vida, vai ter um período de instabilidade na transição. Nessa passagem, o homem nunca tinha andado na vida. E ele é levado para a porta, Pedro e João estão indo para a igreja, e nessa transição, Deus prepara um momento para a transformação. E quando ela acontece, é tão chocante, não só para os espectadores, e não só para Pedro e João, que só estavam tentando chegar na escola dominical. Olha, isso é importante também. Posso falar? É de graça. Eu não vou falar na próxima pregação, vai ser só para vocês. Tá? Vocês são os primeiros a chegar no poço. Quem chega primeiro se dá bem. Esses ditados são de verdade. Olhem para mim. O primeiro milagre, que está registrado no livro de Atos, estava esperando numa coisa na qual todo mundo estava pisando em cima para chegar àquilo que julgavam mais importante.
Isso fica entre nós. Vamos olhar agora. E Pedro, eles viram Pedro e João, esse homem está indo para o lugar, Pedro e João estão indo para a igreja. Estudem na Bíblia quantas coisas acontecem no caminho. Como Deus é ativo na viagem, na transição. Quantas coisas que Deus usa para mudar as nossas vidas acontecem entre dois pontos fixos que nós julgamos importantes. Em todos os pequenos lugares que Jesus parava e realizava milagres, porque sabemos que alimentar as 5.000 pessoas não estava na agenda de Jesus. Ele estava tentando chegar em outro lugar. E aconteceu de haver 20.000 pessoas que queriam ouvir seus ensinamentos. Algumas das maiores coisas que Deus vai fazer no seu dia não vão estar no seu calendário. Algumas das maiores coisas que Deus vai fazer na sua vida não vão estar no seu planejamento de 5 anos. Sabem, algumas das maiores coisas que Deus vai revelar na sua vida não vão estar no seu mural de sonhos. Eles só querem ir para a igreja, o homem só quer uma coisa para comer, e eles se encontram na transição. E Deus está posicionado, e o homem está em transição, e Pedro e João estão em transição, e Deus está posicionando tudo isso como Ele está fazendo na sua vida hoje, como Ele está fazendo na sua família, como Ele está fazendo na sua situação, como Ele está fazendo na nossa igreja, e Ele tá armando um encontro. E o homem vê Pedro e João, e ele pede uma esmola. E Pedro, versículo 4, olhou bem para ele, e João também, e disse, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Eu sempre digo que ele estava esperando o tipo de esmola errada. Ele queria saber se eles tinham moedas. Vocês têm dinheiro? E Jesus, sabe, uma coisa que eu aprendi com ele é que às vezes ele não corresponde às expectativas porque ele quer ultrapassá-las. Não fiquem decepcionados se Deus não deu o que queriam. Esse homem, nesse momento, está prestes a receber uma esmola que ele nem teve fé para pedir. E Deus aparece no lugar dele, sabe? O lugar onde ele ia implorar e passar mais um dia e pedir esmola, uns trocados. E Pedro diz, eu tenho um trocado para você. Esse é um momento de transição. Lembra que Jesus disse, o que pedirem em meu nome, eu farei. O nome dele representa a autoridade e o poder dele. E quando Pedro diz o que ele diz em seguida no próximo versículo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. No início, o homem pensou, mais um daqueles cristãos que vai embora, sai e não deixa a gorjeta no restaurante. Aliás, isso vai mandar você para o inferno. Se você não dá a gorjeta para o seu garçom, não vem na igreja da elevação. 10% se cuspir na sua bebida. 10%. Mas Pedro está dizendo, olha, vamos ir além do que você está esperando. Vamos ir além dessa esmola temporária que você deseja. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho um nome. Não é o meu nome, porque em meu nome não há nada. Na minha habilidade, a força, o poder e os recursos são limitados. Mas eu conheço um nome, e aquele que tem esse nome o deu a mim. Então eu não vou operar sob minha autoridade, mas olha, essa é a transição de poder. Jesus disse, se esperarem o meu Espírito, vocês podem receber o meu poder. Então, se você não resolver ir para onde você acha que tem que ir, mas esperar que eu direcione o seu caminho, se você ficar a postos, poderá receber o meu poder. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda, segurando-o pela mão direita. Pela mão direita. É a mão da autoridade. Por que a mão direita? Porque todo o poder e a autoridade foram dadas a Jesus.
Vamos lá, fiquem felizes comigo, não importa se forem só 50 pessoas. Mas Deus disse, eu vou estar do seu lado, na sua situação, liderando e vencendo. Ah, é? Esqueci de uma coisa, podem sentar. Na psicologia se faz distinção entre mudança e transição. Tá? Não são a mesma coisa. E vamos ver nessa passagem, porque nesse milagre transicional, o que geralmente não é mencionado é que como o homem recebeu um milagre, a mentalidade dele não mudou imediatamente. Tá? E eu quero falar um momento disso, porque eu acredito que muitas pessoas ficam frustradas com a sua falta de habilidade para mudar. E eu acho que no texto tem uma pista de por que temos que prestar atenção às transições nesse texto. E se você mergulhar nesse texto por um momento, ele vai te mostrar uma coisa sobre por que algumas mudanças na sua vida não permanecem. Por que algumas mudanças na sua vida, assim que são introduzidas, parece que, sabe, todo mundo parece querer mudança em alguma área. E geralmente se diz que a mudança é a única constante na vida e eu concordo com isso. Mas mudanças são traumáticas, mesmo que positivas. Então temos as mudanças desejáveis, temos as mudanças indesejáveis, e enquanto andamos por aí pensando que podemos controlar nossas vidas, sabe, aquilo que realmente muda tudo é a mensagem da Escritura que você nunca esperava. Eu tô dizendo, eu pensava que a nossa igreja pudesse evitar as críticas, certo? Porque eu achava que se fizesse isso certo, aquilo certo e tudo com integridade, nunca vai ser aquilo que você esperava. Que as pessoas vão atacar em você. Vai ser uma coisa que você nem pensou, provavelmente. Vai ser uma coisa que você nem tinha previsto e nem esperava. Como esse homem, tá? Ele nunca soube que ia ser curado. Mas a cura cria um outro conjunto de problemas. Que se você não entende essa dimensão que há uma distinção, mudança e transição são duas coisas diferentes. Então, o homem diz, eu quero mudança. E Pedro diz, legal, vou mudar a sua vida. E ele fala, só $3, tá beleza, só tô a fim de comer um hambúrguer. Mas Pedro fala, não, eu não quero que você coma um Whopper, eu quero que você ande. Pega a minha mão, essa autoridade, bum, e uma corrente passa pelo corpo dele, e olha o que acontece com ele, é uma coisa bonita. Quando Deus te abençoa num momento, e imediatamente, segurando-o pela mão direita, versículo 7, levantou ele, e imediatamente, não tem duração, não tem progressão, imediatamente, os pés e tornozelos dele ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé, e começou a andar. Antes de gritar por esse versículo, presta atenção nas palavras de transição. Porque diz que ele começou a andar. E tudo o que ele sabia fazer era mendigar. Porque ele nasceu incapaz de andar. Essa é a segunda parte da semana passada, quando eu falei que às vezes o melhor parece voltar atrás. E é maravilhoso ele poder andar. Mas para onde ele vai? Todo dia ele era levado ao lugar. E agora? Legal, cara, Você não quis me dar um hambúrguer? Eu topava batata frita ou frango. Mas agora eu tô em pé aqui, e eu tô saltando, e eu tô feliz. E eu tô mudado. Mas representa uma transição. A mudança. Deixa eu ler para vocês para não errar. Isso tá fora do meu domínio. Eu faço teologia. A parte da psicologia eu vou ler para falar certinho. Não quero ser processado por má prática. A mudança é externa.
é algo que acontece com você, tá? O homem não fez fisioterapia e aprendeu a andar. Foi uma mudança inesperada. Boa ou ruim? A mudança é externa. A mudança pode ser o trânsito. A mudança pode ser o clima. Mudança pode ser alguma coisa que aconteceu no seu corpo. A mudança pode ser alguma coisa que acontece globalmente. A mudança acontece externamente. E há uma situação que é imposta por circunstâncias externas ou condições não previstas. Isso é a mudança. Me acompanhe. A transição é sempre um evento interno ou um evento psicológico. Estão vendo o contraste? Ele saltou imediatamente. Isso é mudança. Ele começou a andar. Isso é transição. Algumas pessoas ficam frustradas com a mudança porque não estamos dispostos a suportar o processo de transição. Eu preciso da ajuda de Deus para pregar agora. Então nós saltamos. E saltamos contentes. Você sabe como fica contente quando Deus faz uma coisa sensacional na sua vida. É uma mudança. Mas a transição é onde a transformação acontece. Não por uma coisa externa, mas por uma coisa interna. Eu vou provar para vocês. Davi diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que quer dizer? Davi não estava orando pela situação dele. Ele estava orando pelo espírito dele, porque ele entendeu que se Deus muda a situação, mas o processo espiritual é deixado sem desenvolver, vai causar uma implosão. Agora, a mudança aconteceu. Não foi ilegítima. Ele saltou, ele andou, os pés e tornozelos estavam bons, mas não era no pé dele que estava o problema agora. Só porque os seus pés estão fortes, e só porque as suas pernas também, e só porque agora você tem força para ficar de pé, não significa que você compreenda o andar. E você está em transição. E não faz muito sentido para você quando você está em transição. E é instável quando você está em transição. Na verdade, quando você está em transição, você se sente preso. E é por isso. Eu saí do Egito. Eu não estou em Canaã. Eu estou preso na transição. Eu estou salvo bastante para não ir para o inferno. Mas eu não estou salvo bastante para não querer ir para a boate. Eu estou preso. Tem um coral de anjos aqui nesse setor. A realidade de tudo é que a transição requer tempo e a mudança acontece de repente. E ficar preso na transição é esperar a sua mente assimilar a transformação que já aconteceu na sua vida. Eu estava orando sobre isso e eu pedi para Deus me dar uma ideia de como é isso. Eu voltei para Hebreus capítulo 5 e eu procurei um pano de fundo sobre essa situação em especial em que se vê a comunidade cristã se esforçando para chegar à plenitude do que Deus preparou. E numa das passagens que ele mais parece com um professor de ensino fundamental de todos os tempos, porque ele está realmente muito frustrado com os alunos, esse autor anônimo começa a reclamar em Hebreus 5, versículo 11, porque ele está tentando ensinar alguma coisa. E é frustrante quando você tem uma coisa valiosa, mas não tem onde colocar. É frustrante quando você sente que tem alguma coisa para dar, mas ninguém para receber. Ainda mais no relacionamento. Quando você quer dar mais, mas quando você vai dar o que você tem, você não acha nenhum lugar onde colocar. É frustrante. E conforme ele vai desenvolvendo, e ele descreve a maturidade, ele descreve não só o evento da salvação milagrosa, mas a maturidade de seguir a Cristo em coisas mais profundas e motivações melhores e maneiras novas de fazer coisas que dependam da fé em vez da legalidade da lei. Quando ele ensina a eles essa mudança, ele fica frustrado e em algum momento na carta ele sente que está perdendo a atenção deles. Então ele diz, quanto a isso, temos muito o que dizer. 11. Coisas difíceis de explicar.
porque vocês se tornaram lentos para aprender. Eu amo isso. Significa que é culpa de vocês se não entenderem. A culpa não é do pregador por não falar claramente. Eu vou colocar esse versículo no meu púlpito. Vocês se tornaram lentos para aprender. Não sou eu que sou confuso. Vocês que são lentos. Ok, versículo 12. Embora a essa altura, foi o que ele falou. Embora a essa altura já devessem ser mestres, ouviram? Deveriam estar ensinando alguém. Mas não fizeram a transição. Não fizeram a transição. Você levantou e aprendeu a andar, mas não estendeu a sua mão para mais ninguém. Você já é cristão há 14 anos e ainda não está fazendo nenhuma pergunta melhor sobre a vida, ainda está simplificando. Vocês estão andando com Deus esse tempo todo e deviam estar mais à frente. Mas eu estou frustrado, porque ainda não foram mais longe. E enquanto ele... Sei lá, ele tá frustrado. Isso é uma conversa de intervalo, papo de vestiário. Essa equipe precisa melhorar. Nós somos melhores que isso. Crichton, são melhores que isso, é o que ele tá dizendo. Ele disse, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido, pois quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir. É uma habilidade. Transição é uma habilidade. A mudança é um dom. A transição é uma habilidade. E ele disse que a habilidade requer uso e prática para discernir o bem do mal. O único jeito de saber a diferença entre a vontade de Deus para a sua vida e a sua vontade para a sua vida é você ir para o Getsemane. Você tem que ir para o lugar que Jesus foi, onde ele aprendeu a separar entre o que eu quero, baseado no conforto e na conveniência, e preferência humana, e sentimentos, e o que Deus quer, baseado na posição em que ele me colocou. Entenda isso. Quando Jesus finalmente chegou à cruz, ele não teve problemas para abrir mão da vida. Foi só no Getsemane, na transição, onde ele teve que orar. Deus, se tiver outra maneira, o maior teste é na transição. Se preparem agora. Se você está sendo testado, você está na transição. E isso significa que o maior óleo da unção aparece no lugar de maior transição. Então Deus está amadurecendo você. É o que Ele está fazendo. Está amadurecendo você. Ele está ensinando você a ficar de pé. Portanto, a ficar de pé quando é incerto. A ficar de pé quando não é bom. A ficar de pé quando é polêmico. A ficar de pé quando não parece estar acontecendo. A ficar de pé em cima do que você sabe quando não pode confiar no que vê ou no que sente. E você está em transição. E a transição leva um tempo. E a decisão é a seguinte. Eu me agarro ao antigo ou me jogo no novo? Foi isso que o homem teve que decidir. E você também e eu também. Porque eu tinha o meu lugar, eu tinha o meu sistema, eu tinha o meu apoio. Agora eu estou em transição. E não posso mais fazer o que eu fazia antes. Então, eu tinha um copo e as pessoas passavam e deixavam trocados no meu copo. E eu tive que largar o meu copo para segurar a mão de Pedro, para poder levantar e começar a andar. Mas não foi essa parte do texto que chamou a minha atenção. Porque depois que o homem levanta, todo mundo fica chocado, vendo o homem que eles sempre ignoravam, que sempre ficava do lado de fora. E todo mundo falava, é o Joe. Eu inventei um nome porque a Bíblia não falou e eu não achei certo ficar 15 minutos falando do homem e nem fazer a gentileza de dar um nome.
É o Joe. Não, não pode ser. Ele tá andando, saltando, dançando. É, eu tô te dizendo. É ele. E como sabe que é ele? Porque eu sei, eu passei por ele todos os dias. Eu passava por ele todos os dias, eu passava por ele todos os dias, eu passava por ele todos os dias. Ele vinha e a gente transitava por ele todos os dias. E quando ele começou a mudar, eles não entenderam. Eles não gostaram. A transição é traumática, sabe? E eu sei que é traumática porque ele dança, ele anda, ele passa pela porta e entra no pórtico de Salomão. Esse era um pórtico enorme, cara, que tomava a lateral inteira do templo. E eu nunca esqueci esse versículo quando eu li, porque dizia que, no versículo 11, que o homem se apegou a Pedro e João. Eu nunca esqueci isso. Isso me marcou quando eu li. Porque eu entendi que é importante nesses momentos de transição no que você se apega. E eu ouço o Espírito falando para alguém hoje que você vai ter que escolher se apegar a alguma coisa que é nova e desconfortável para você, para ir em frente nesse período de transição da sua vida. Para muitos de nós significa que temos que abrir mão de algo velho que existe no paradigma da nossa mente para abraçar algo novo. Quero dizer, só porque o homem pode andar, não quer dizer que ele consiga ficar sozinho. Então, quando conhecemos ele no texto, ele está sendo levado. E quando nos despedimos dele no texto, ele está apegado. O que torna isso importante para as nossas vidas é que você não pode se agarrar ao que é novo enquanto você está apegado ao antigo. E Deus está dizendo, você foi o mais longe que podia, se agarrando no que você costumava ser. Isso exige que as nossas desculpas, que ficaram tão enraizadas na nossa vida, precisam ser deixadas para trás no local da sua transformação. Porque você está em transição agora. Deus está fazendo nascer algo novo na sua vida, que vai exigir que você abra mão de hábitos antigos. Olha, cara, se você é casado agora, não pode mais ter uma cabeça de solteiro. Você tem que pensar na nova responsabilidade. O que acontece muitas vezes é que entramos em situações novas apegados a hábitos antigos. Você não pode estar numa situação de marido e ter hábitos de solteiro. Quando perceber, isso vai acabar com você, porque vai tentar manter as duas coisas. Então eu ouço Deus falando hoje, deixa pra lá, isso já não serve mais pra você nesse período. Por que você quer manter uma coisa que te ensinou a mendigar, que te ensinou a culpar os outros? Isso não pode mais te curar. Existe algo muito maior. Existe um nome que é maior que os outros nomes, que está acima dos outros nomes, que é mais forte que os outros nomes. Mas você tem que se apegar a ele. E se apegar não quer dizer se pendurar nele. Se apegar significa agarrar Jesus com toda a força, porque você sabe, assim como Jacó, que se ele não abençoar você, você não será abençoado. Então ele se apegou a Pedro e a João. E ao que você se apega, nessa fase de transição da sua vida, vai determinar se você vai para frente ou se fica na porta. E sabe o que foi que Pedro fez assim que ele viu o homem apegado a eles? Usou ele como exemplo para uma pregação. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus armou isso para usar você. Deus armou isso para poder usar você para o propósito dele e para a glória dele. Mas você está em transição agora. E se agarrando ao antigo, você abre mão do futuro. Eu vim dizer, larga essa coisa que te deixa paralisado, larga essa coisa que te deixa com medo e larga essa coisa que te deixa preso. É uma metamorfose.
E ficar preso em um estágio do crescimento espiritual, quando a oportunidade, o poder e a autoridade estão à sua frente, é uma coisa terrível. Quero que todos fiquem de pé em todos os lugares. E quero orar por vocês a respeito desse momento de transição na sua vida. Ia ser ótimo se eu soubesse dos detalhes, mas eu não preciso. Deus sim. E você tá no caminho e frustrado, porque a mudança tá demorando mais tempo que você tinha imaginado. Eu não tô falando de quando você ficou 3 dias esperando alguma coisa, mas de quando você tá frustrado por não estar mudando. Deus está dizendo o seguinte: o que você precisa soltar e o que você precisa agarrar. A palavra que ele usa e que foi traduzida como apegar, ela também pode ser usada para falar prender. Não é legal? O homem disse: "Ah, não, você não vai me deixar aqui." Ele agarrou Pedro e João e se recusou a soltar. Eu acho que isso é o necessário para ver uma mudança em nossas vidas. Agarrar e dizer: não. Você não vai me deixar como me encontrou. Não. Eu não vou provar isso uma vez e depois voltar para a miséria. Eu não vou sufocar de desespero com a esperança à minha frente na forma do Espírito de Deus. Não. Deus, eu peço agora, porque eu sei que alguém já ficou preso entre algo antigo e novo. Preso entre um passado e um futuro. Eu lhe peço agora que lhes dê a graça de não só levantar, mas mostre a direção para onde andar. Eu peço agora, em nome de Jesus, que ninguém saia desse lugar agarrado a alguma coisa que esteja lhe deixando preso. Em nome do Senhor, eu ordeno que levante e ande, não só para saltar e gritar, mas para andar em uma nova direção. Para andar na direção que Deus está te chamando. Para andar na direção do que Ele vê em você. Para andar na direção daquilo que Ele te criou para ser. Espírito do Deus vivo, nesse momento de transição, seja circunstancial ou seja emocional, não importa. Eu peço que o Senhor, sendo o Deus constante, que nunca muda, o Deus constante, que não se mexe, que não é afetado pelo tempo, que o Senhor toque cada situação pela sua graça e glória hoje, e que deixe firmes os pés que não conseguiam ficar de pé antes, para que saltem e andem em uma nova direção. O Senhor sabe o que cada um está passando, e o Senhor sabe o que está por baixo do que eles estão passando na superfície. Eu peço paciência. Às vezes é preciso. Eu peço por novas parcerias. Dê a cada uma das pessoas nesse lugar um Pedro e um João com quem elas possam andar. Para onde o Senhor estiver levando elas é tão incerto. Não sabemos o que pode acontecer de um momento para o outro. Só sabemos que a mudança é inevitável. Mas nós escolhemos a transformação através de cada mudança em nossa vida, boa ou ruim. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscrevam na IFAM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live, e compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.